bem-vindos! Vamos trabalhar hoje Michel Foucault, tá? E sobre a sua ideia de sociedade disciplinar. Michel Foucault, pensador, filósofo, sociólogo do mundo contemporâneo, trabalhou com uma obra sobre a ideia de vigilância e punição, o vigiar e punir. Esse vigiar e punir é para ele o que exerce o poder disciplinar, tá? Foucault trabalha muito com as esferas de poder. Trabalha inclusive com a ideia da palavra proibida. Um dos principais esferas desse poder disciplinar é a ideia dele, que ele diz, da palavra. A palavra proibida é a proibição da palavra. Para ele, uma das maiores esferas da disciplinarização como esfera de poder, como algo que nos controla, é quando a gente é censurado. A censura, a proibição da palavra, o não direito de liberdade de expressão, são clássicos exemplos do que é essa esfera de poder disciplinador. Entenda que nem todo silêncio é uma maneira de não falar. Existem momentos onde o silêncio é uma maneira de respeitabilidade, quando você está, por exemplo, no espetáculo. Mas quando o silêncio ele é na ideia da proibição, do impedimento, e ele se mantém numa esfera onde você deveria ter a participação, aí sim ele vem com esse poder disciplinar. Ele observa que há muito tempo na nossa linha histórica, se a gente voltar aí séculos, estamos no século XXI, Foucault é um homem do século XX, mas os seus pensamentos totalmente recorrentes para o mundo de hoje. Vamos voltar aí para o século XVII, para o século XVIII. Transição ainda do pensamento medieval para o mundo moderno. A Idade Moderna já se encerrou, ela vai do século V ao XV. O moderno nasce do 16 ao 18. Finalzinho do século XVIII mesmo, né? Para não dizer que é o último ano, é em 1799. E o século XVIII se encerra em 1800, que é a Revolução Francesa, o símbolo disso. Tá bom? Então, quando a gente está nesse período do Idade Média para a Idade Moderna, no pensamento, na forma de controle, a gente vai ter, nesse período, a ideia de que quem se comporta de forma a cometer um crime, ele é punido de forma extremamente violenta, fazendo com que o corpo é que seja o grande pagador desse crime. Então, eram torturas, enforcamento, vamos lembrar aí a questão da guilhotina. Então, esse processo de violência para o corpo, gente, na Inglaterra, existia uma lei que dizia que o preguiçoso tinha que ser açoitado em praça pública. Se o preguiçoso fosse, de novo, flagrado sem estar trabalhando, ele era violentado, chicoteado e arrastado por cavalos. Então, a gente tinha muita ideia do castigo físico. Até que começa a se perceber que não está se combatendo o criminoso com eficiência, porque o crime continua. Mesmo sendo pena de morte. Aqui tudo tinha pena de morte. Na época dos estados absolutistas, o rei mandava matar quase por todos os motivos. Então o crime não estava cessando. É quando começa a se perceber que tem que se mudar o modelo de punição. Começa primeiro a se criar tribunais, porque essa ideia do suplício acabou levando também ao suplício pessoas de poder, como reis que vão ser julgados pelo povo, sem direito à defesa, nobres que vão ser mortos. Olha a Revolução Inglesa, que decapitou o rei Carlos I, a Revolução Francesa, que guilhotinou o rei Luís XVI. Então começa a necessidade de surgir tribunais, réus, direito de defesa, e começa a se substituir o modelo de punição do suplício para o sistema prisional. A prisão, ela tem uma outra esfera de poder. Ela não é apenas uma exclusão social. Ela é uma exclusão disciplinadora. Eu não vou colocar apenas o preso numa cela
Não é essa a intenção. A intenção é que ele fique numa cela sendo disciplinado para mudar o seu comportamento. Então ele começa a passar por uma rotina, é uma forma de disciplinar, ele começa a passar por um sistema de vigilância muito maior, tá? E a própria arquitetura do sistema prisional, quanto mais a prisão começa a pensar numa forma de disciplinar os seus presos, mais ela começa a notar que ela precisa construir uma arquitetura que facilite essa disciplinarização, que é o que o Jeremy Bentham fez na sua obra. Ele desenha justamente uma prisão onde nós temos uma torre central e o sistema prisional, as celas ficam de frente para essa torre. E aí eu consigo ver todos os presos. E dessa torre central eu tenho um controle geral, um controle de tudo que está acontecendo. E esse olhar, ó, generalizado, ó, óptico, o olhar, a visão. É uma visão geral, conjunta do que está sendo feito. Essa arquitetura prisional, ela começou a ser tão eficiente que isso traz o questionamento do Foucault de que vai ser criada uma rede de poderes de controle, disciplinadores, que vão se impor sobre a sociedade através do Estado. O Estado vai criar uma rede de influências para controlar a sociedade e vai fazer a sociedade criar indivíduos mais dóceis, mais controlados, que obedeçam à rotina, que cumpram a lei, tá? Quando isso começa a ser colocado, entenda que essa arquitetura, ela invadiu o nosso mundo contemporâneo em todos os aspectos. Essa sociedade disciplinar, ela está, por exemplo, nas tecnologias, onde ela obriga que a gente cumpra rotinas. Existe um controle disciplinar da tecnologia sobre o indivíduo. Ele faz com que você assista aquele programa naquele horário. Ele cria em você uma forma de lhe tornar uma figura mais suscetível, com menos escolhas. Você tem as redes de comunicação que te tornam uma pessoa mais vigiada, porque está todo mundo olhando para você. Então entenda que o mundo contemporâneo, as câmeras, o tempo todo observando as nossas ações, tá? Esse novo sistema de controle disciplinar é o grande questionamento do Foucault. Em que momento nós temos a real liberdade nesse mundo de sociedade disciplinadora, onde nós somos moldados a ser esses indivíduos, a cumprir essa rotina e essas normas, ok? Forte abraço.